Cristo, a pedra rejeitada. Como Isaías descreveu o Filho de Deus, o nosso Salvador? Isaías 53 fala do Messias, do Filho de Deus. O capítulo todo de 53. Lá fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como quem os homens esconde o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele. O Senhor Jesus, desde o nascimento, foi uma pessoa desprezada. Teve que fugir para o Egito para não ser morto pelo rei. E o tempo passou, ninguém queria, porque o Senhor Jesus não falava coisa que as pessoas gostariam de ouvir. Ele falava as verdades de Deus. Ele não bajulava nenhuma autoridade. E com isso ele era uma pessoa rejeitada, que quando as autoridades rejeitam, o povo também segue, a maioria segue as autoridades. Lá em Salmo 118, 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aquele homem que eles rejeitaram veio ser o Salvador do mundo. Os construtores, antigamente, para construir o templo de Jerusalém, ele estava construindo, mas chegou um ponto que precisava da pedra de esquina, onde sustentava o peso todinho do templo. E tinha a pedra cortada ali naquele lugar. Mas os construtores viram aquela pedra e acharam ela um pouco esquisita, um pouco diferente, eles não gostaram da pedra. Então encostaram ela e falaram: vamos procurar uma outra pedra. Mas todas as outras pedras que eles procuravam não dava certo. Cada uma tinha um defeito e a pedra tinha que ser muito resistente. Até que eles voltaram novamente. Vamos rever aquela pedra para ver se tem condição com aquela. Quando eles tornaram a ver ela, examinar ela direitinha e medir tudo com cautela, eles viram que aquela pedra era exatamente a pedra que ele estava rejeitando. Aí colocaram a pedra. E aquela pedra hoje é símbolo de Cristo. As pessoas rejeitam a princípio, né? Mas depois as pessoas sinceras, honestas, quando ela examina as escrituras, ela vê que Jesus é a pedra, é a rocha divina. Isaías 53, 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas falam: aquele ali é um aflito, um ferido, maltratado de Deus. Mas por que ele foi? Porque o castigo que nos era para cair sobre nós, caiu sobre ele. E realmente ele foi tratado como nós pecadores, para que nós pecadores pudéssemos ser tratados como ele. Ele trocou de lugar, colocou nós no lugar dele e colocou em nosso lugar, para que toda maldição que fosse cair sobre nós, caísse sobre ele. O justo foi tratado como injusto, para que o injusto pudesse ser tratado como justo. Somente o amor de Deus, o poder de Deus, um amor que ninguém pode entender. Nem na eternidade os remidos vão estudar sobre o plano da salvação. E eles nunca vão entender isso aí. Por que ele fez isso para salvar? Que amor é esse? Que grande amor nos tem concedido o Pai,
ao ponto de ser chamado Filho de Deus. Isaías fala, mas ele foi transpassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós é que fomos sarados. Para nós ser sarados, precisou dele ser pisado. Por quê? Porque Deus não muda a lei. Deus falou que o salário do pecado era a morte, e Deus não voltou. A palavra de Deus não pode. Ele só pôde mudar a morte, a maldição que caiu sobre nós, caiu sobre o Filho dele. E mesmo assim as pessoas acham tão difícil aceitar o sacrifício, aceitar Jesus como Salvador. Ele achou por bem fazer um sacrifício, pelos filhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Somente aceitar o sacrifício de amor do Pai e de seu Filho, e o Espírito de Deus já começa a operar no coração do penitente. Basta apenas crer no sacrifício expiatório de Senhor Jesus, que nós já começa a se tornar um membro da família celestial.